Eu fiquei refletindo se eu deveria ou não trazer esse assunto aqui. Mas eu tô cansada de ver pessoas sendo enganadas com o plano de ação de mentoria. Que depois que acaba a mentoria, a pessoa recebe o plano de ação e aí se ela não tem resultado, o problema é dela. E aí o que eu estou vendo? Muitas pessoas frustradas porque investem em mentorias que estão sendo vendidas de forma online com atendimento por videochamada. E o plano de ação, a parte prática da pessoa colocar e ver resultados, ela só acontece no final da mentoria. Quando tu já não tem mais acesso, quando tu tem um suporte mínimo da pessoa. E aí, se a pessoa não sabe como colocar em prática, ela não tem os resultados. Mas a mentoria já foi paga e pronto, se ela quiser, ela paga de novo. E recentemente eu passei por uma situação assim e eu fiquei muito indignada com esse processo, porque isso me deixou assim muito irritada. Porque eu, como mentora, eu sou mentora de carreira. Eu sou especialista em autossabotagem e análise comportamental. E eu prezo por uma mentoria que une teoria com prática, porque para mim não existe a pessoa fazer uma mentoria comigo na parte teórica e depois ter que colocar a ação em prática sozinha. Não existe isso. Porque aí se ela não alcançou o resultado, ela vai se sentir frustrada e o problema vai ser dela. É claro, gente, tem a parcela de pessoas que não fazem, mas isso é outro assunto. Eu estou falando de quem se compromete com o resultado. Só que nesses anos todos eu fiz muitos cursos, muitas formações, eu fiz mentorias em grupo, mas eu senti a falta de um olhar pra mim, específico pra mim, porque assim como eu sou mentora e direciono as pessoas, eu também preciso de alguém pra me direcionar. Então esse ano eu decidi, há cerca de um mês e pouco atrás, ir em busca de uma profissional que foi inclusive indicada por uma amiga, que tinha feito um trabalho muito bom com ela, e era uma mentoria de marca pessoal. Eu fiquei muito feliz com tudo que foi prometido, por todo o escopo que tinha ali, de tudo que ia ser atendido. Achei maravilhoso e eu comprei essa ideia. Porém, quando começamos os encontros, eu estava em um processo de fazer um evento presencial aqui na minha cidade, em Porto Alegre. E tudo bem, ela estava me ajudando nessa parte para que eu conseguisse ter um resultado cada vez melhor em relação ao evento presencial, para depois a gente começar a trabalhar a parte da minha marca pessoal, dessa criação. E o processo foi se desenvolvendo, mas cada situação assim que tinha algum tema específico, eu era questionada sobre aquilo, devolvia para ela e no final eu via que aquilo era colocado como algo que tinha sido feito. Ok. E aí, quando eu fui questionar, a pessoa me disse que eu precisava confiar no processo. E eu disse pra ela, eu disse, tá, tudo bem. Só que quando eu não vejo, porque cada vez que eu falava algo, eu deixava pra gente retomar na próxima sessão, a gente retomava alguns pontos, mas voltava para aquilo. E eu tinha passado metade da mentoria. E ela me disse, mas depois tu vai ter um plano de ação e 30 dias de acompanhamento via WhatsApp comigo. E eu perguntei, tá, então significa que a gente vai repassar toda a mentoria de novo? Porque até agora eu não vi isso sendo feito, eu não encontrei isso. E foi aí que a pessoa disse que ia encerrar o processo comigo, porque eu não estava confiando nela como mentora. E eu fiquei indignada, mas ao mesmo tempo aliviada. E eu senti que isso foi o que eu precisava para colocar a minha voz no mundo. Porque eu vejo o quanto de pessoas que pagam por processos, porque se eu não tivesse reclamado, eu ia continuar fazendo esse investimento todos os meses. E no final eu ia ficar frustrada com o resultado que não tinha vindo. Mas o resultado não veio porque eu não fiz? Não, porque era dado no final. E agora as pessoas estão fazendo isso para quê? Para se eximir da responsabilidade. Mas, gente, se tu fornece uma mentoria, tu precisa ter uma metodologia, principalmente numa mentoria individual, que se adapte ao aluno. E se aquele aluno não está se adaptando àquele processo, tu faz alguns ajustes, como eu mesma faço, para que o aluno enxergue aquilo. Só que o que eu estou vendo é um padrão
de mentorias fechadas que as pessoas estão querendo se eximir da culpa. E por que eu estou te falando isso? Para que tu abra os teus olhos. Porque, gente, como mentora, se eu estou mentorando alguém, eu tenho que partir do princípio de que essa pessoa veio até mim buscando uma resposta. Então, eu não posso perguntar para ela quais são os valores dela e trazer o que ela me coloca como uma verdade. Eu, como mentora, cabe a mim explorar com ela para chegar na resposta verdadeira, para que ela tenha resultado nos objetivos dela. Caso contrário, se for só uma afirmação, se eu só absorver o que ela me trouxer e colocar isso como uma verdade, ela vai continuar no mesmo lugar que ela estava quando ela me procurou, porque eu não explorei nada com ela. Então, principalmente quem está trabalhando com mentorias, gente, existe a parcela de responsabilidade da pessoa, com certeza. Só que existe também a parcela de responsabilidade tua como profissional. Não se exima disso. Não se exima. Faça o teu papel da melhor forma. E sabe que esse aprendizado ele me serviu tão bem, sabe para quê? Para ver que eu sou uma excelente mentora. Hoje, eu já saí em 2 matérias do Estadão. Saí em matérias da Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul. Já saí no site da coletivas.net. E tudo isso, nenhum real eu gastei. Nenhum real eu investi para que as pessoas me colocassem lá. Eu simplesmente trabalhei a minha autoridade e as pessoas me viram e me buscaram para essas entrevistas. E como que eu fiz isso? Por essa construção, quando eu fiz o meu evento Florescer. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque muitas eram minhas alunas, já tinham sido minhas alunas de mentoria. E elas falavam com tanto carinho sobre mim, sobre o quanto que eu ajudei elas. E, gente, para mim, trabalhar com pessoas, trabalhar com mentoria de carreira, de transição de carreira, é isso. É ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Só que tu só faz isso, tu só consegue fazer isso se tu trabalhar com verdade. E não dizendo que tudo vai ficar pro plano de ação. Então, se tu está buscando uma mentoria, por favor, verifique esse profissional. Saiba dos resultados e se posicione, porque aqui eu falo muito sobre liderança. E liderança é esse posicionamento, não só em uma carreira, não só no cargo que tu ocupa, mas é tu não aceitar aquilo que não está certo. Se eu investir algo, eu preciso ter uma contrapartida. E liderar é também se posicionar quanto a isso, quanto aos investimentos que eu faço. Caso contrário, se eu aceitasse, como que eu seria uma mentora melhor se eu aceitasse qualquer coisa de todas as pessoas? Então, para de aceitar. Se tu quer liderar, te posicione. E se tu decidir fazer uma mentoria, busque referências desses profissionais e exija um resultado real. Porque mentoria não é só teoria, mentoria é direcionamento para que tu tenha os resultados que tu espera. É claro que os resultados vão acontecer no processo, mas eles não podem acontecer somente depois do processo. Para que aí tu faça isso e talvez tu tenha resultado ou tu tenha que buscar o profissional de novo. E essa mentoria me serviu para que eu gravasse esse vídeo aqui hoje, para que tu de fato acorde e te desperte. Porque muitos profissionais estão querendo se eximir da responsabilidade e deixando pessoas frustradas em mentorias que não entregam resultados. E tu sabendo disso, agora tu pode escolher, sim, fazer mentorias, porque isso faz com que muitas pessoas não acreditem mais. Mas a mentoria de verdade, ela dá resultado, desde que tu escolha a pessoa certa para te guiar nesse processo. Eu queria de verdade abrir e contar aqui para ti, para que tu possa ter esse alerta e não deixar de fazer uma mentoria que pode e vai te dar muitos resultados, mas sim escolher o profissional certo para isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo.